Olá, esse vai ser um vídeo diferente de outros que eu faço aqui no canal. Normalmente aqui eu apenas comento casos repetitivos. Tenho a ideia de também fazer vídeos sobre informática aplicada, até porque já há um tempo eu tenho um curso sobre informática aplicada, também dou aula para servidores sobre o tema. Mas nesse vídeo aqui vou falar um pouco sobre a minha trajetória de concursos. Vai ser uma forma também de ajudar a me apresentar. Normalmente aqui eu não falo sobre a minha história mesmo, como é meu dia a dia. Enfim, aqui normalmente os vídeos são estritamente informativos sobre os julgados e alterações legislativas, né? E vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre essa minha trajetória. Eu acho que para aquelas pessoas que assistem o canal para se prepararem para concursos públicos, isso pode ser de alguma ajuda para ver como é que foi a minha trajetória. Eu sei que cada pessoa vai ter uma trajetória diferente nos concursos e vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre isso. Então, de início, por que eu decidi cursar direito, né? Eu venho de uma família de pequenos comerciantes. Meu pai é comerciante já há mais de 50 anos. Ele tem um comércio, um pequeno comércio. Então, eu cresci numa cidade de porte médio do interior do Rio Grande do Norte, que é Mossoró, a segunda maior cidade do estado, e eh, vivi aqui como uma pessoa de classe média, né? Então, portanto, sempre estudei em escolas particulares e tive acesso, então, ao que havia de melhor para eu estudar na minha cidade, né? Não tive oportunidade como alguns contemporâneos de escola que foram estudar na capital, em Natal, ou em Fortaleza, ou em Recife. Também não tive oportunidade de fazer intercâmbio, né? Mas sempre estudei em escolas particulares e eu era um bom aluno já no ensino médio, tinha notas para passar no vestibular e decidi fazer vestibular de direito, já pensando em fazer concursos públicos. Então eu já entrei na faculdade pensando em fazer concurso público. Eu já comentei que meu pai é pequeno empresário e acontece que desde a minha infância, na verdade, eu sempre vi algum nível de dificuldade ali da atividade empresarial. Mas na adolescência foi realmente um período muito difícil para minha família nesse aspecto, e vi ali até meu pai se desfazendo de parte do patrimônio dele diante das dificuldades. E então eu decidi procurar fazer concursos para ter uma vida mais estável mesmo, como muitas pessoas também escolhem, né? No entanto, eu fui o único na minha casa que fez essa escolha. Meus irmãos são empresários até hoje. E na minha família não tinha um grande histórico de fazer concursos públicos. Na geração anterior à minha, né, dos meus pais, não havia nenhum concursado em carreira jurídica, seja entre os 7 irmãos do meu pai ou os 12 irmãos da minha mãe, nenhum era concursado na área jurídica. Nessa grande quantidade de primos que eu tenho, né? Eu tenho mais de 40 primos por parte de mãe e mais de 20 por parte de pai. Aí apareceram alguns que fizeram concursos, inclusive antes de mim. Eu sou até mesmo dos mais novos da minha geração. Então, quando eu comecei a cursar direito, eu já tinha um primo que era juiz do trabalho. Inclusive, eu sou muito próximo dele até hoje. Então, ele com certeza serviu de inspiração, de olhar e saber o que é a vida de alguém que é servidor público, que tem uma remuneração numa dessas carreiras, né? Então, foi algo que, de fato, eu me inspirei tanto nele para saber que tinha a possibilidade de passar, né? Porque vi ali pelo esforço dele que era possível passar, mesmo a gente não tendo uma tradição familiar de se submeter a concursos. E por outro lado, como eu disse, eu já vi assim, pude vislumbrar um estilo de vida que eu achei que combinaria mais comigo do que ficar no comércio, né? Como aconteceu com a minha família que continuou no comércio. Então é isso, eu não cresci exatamente entre juízes e promotores, advogados. Mesmo advogados, a minha família praticamente não existia nessa grande quantidade de primos, né? Então não era algo que eu estivesse já no meio da coisa ali, né? Foi algo que eu procurei para mim, para fazer algo de diferente. Poderia ter tentado outras coisas, como, sei lá, tentar fazer medicina, ou odontologia, ou ser engenheiro. Cogitei, inclusive, essas outras carreiras, mas acabei decidindo pela carreira de concursos, né? E aí, para isso, tive que entrar em direito.
Então, eu fiz o vestibular, passei nos vestibulares das universidades federais do Rio Grande do Norte e da Paraíba e decidi cursar em João Pessoa, justamente porque eu já tinha muitos parentes lá. Então, me formei na UFPB no final de 2007, certo? Então, vamos falar aqui sobre a jornada de concursos que começou até mesmo antes de eu encerrar a faculdade. Então, antes de eu prosseguir aqui, vou comentar que eu tinha uma visão de fazer faculdade, que foi até passado por esse meu primo que eu disse que é juiz do trabalho, que era de que uma faculdade bem feita me credenciaria a passar em qualquer concurso público, em tese, né? Mas depois eu talvez até venha gravar um outro vídeo sobre isso, mas eu nem sei se essa foi a melhor estratégia. O fato é que eu decidi na faculdade me dedicar a fazer um bom curso, mas como eu disse, eu vim de uma família de classe média e com uma certa dificuldade financeira naquele período e que, portanto, eu tinha que procurar uma forma já de começar a ganhar algum dinheiro. Então, dentro da faculdade procurei um estágio remunerado e também já tentei fazer concursos públicos dentro da faculdade, mas ainda assim, a condição da minha família, que pôde me dar esse apoio, eu não tinha isso como a minha maior meta durante a faculdade, né? Eu não tinha exatamente uma urgência de passar num concurso público, embora eu sentisse uma certa urgência, né? Porque a pessoa, enfim, passa por algumas privações, né? Enfim, eu tinha o mínimo para poder estudar com uma certa tranquilidade, né? Essa é a verdade. Então, eu fui começar a minha jornada de concurso ainda em 2003, foi o ano que eu entrei na faculdade. Essas datas aqui do início da minha jornada, eu estou um pouco um borrão, eu não tenho tudo muito documentado, mas vou falar uns números aqui aproximados. Então, eu acho que foi no ano 2003 mesmo que eu fiz o meu primeiro concurso, foi um concurso para oficial de justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu acho que eu fiquei ali por volta de 80º, 84. Eu não fazia a menor ideia de como me preparar para um concurso. Eu peguei uma apostila numa banca de jornais e fui tentando decorar ali tudo, né? Regimento interno, decorando competência para admissibilidade de recurso extraordinário, de recurso especial, sem fazer a mínima noção do que é um recurso sequer. Mas eu estava ali decorando que o vice-presidente do Tribunal de Justiça é quem faz a admissibilidade, enfim. Ainda assim, eu tive um resultado até razoável nessa prova, né? Lembro que uma colega de faculdade passou nesse concurso. Tem até uma história curiosa em relação a ela, que teve um professor de faculdade que a tinha convidado para ser estagiária dele no escritório, e ela disse que não ia para o estágio porque estava decidindo estudar para o concurso. E ele disse para ela que ela nunca passaria naquele concurso porque ela tinha acabado de entrar na faculdade. Felizmente, ele estava enganado, né? Então, uma curiosidade sobre esse concurso aqui, a minha colega logrou êxito, embora tão nova quanto eu nos concursos públicos, né? Ela, durante todo o curso, foi oficial de justiça do TJ. E em 2004 ou 2005, eu não tenho certeza, eu até procurei na internet ver se eu achava meu resultado nesse concurso, não achei. Eu nem lembro exatamente se eu fiz esse concurso de técnico da Justiça do Trabalho, se foi no Rio Grande do Norte ou na Paraíba. Eu acho que foi no Rio Grande do Norte, mas enfim. Também não fui muito mal nesse concurso, não. Eu lembro que eu errei, sei lá, umas 4 questões no concurso, mas tinha que fechar a prova para ser nomeado, né? Eram aqueles concursos da Fundação Carlos Chagas, que realmente você tem que fechar a prova num concurso de nível médio, né? Então, mas foi mais um aprendizado, né? Eu já cheguei nesse concurso melhor do que eu estava nesse 2003, mais orientado e, no entanto, também não fui aprovado, né? Nunca fui chamado nesse concurso aqui. Em 2006, aí eu já estava me aproximando do final do curso, eu já era estagiário da Justiça Federal, e aí apareceu um concurso do Ministério Público da Paraíba, e eu fiz esse concurso e fiquei aprovado dentro das vagas, certo? No entanto, eu não fui chamado nesse concurso. Quer dizer, fui chamado já depois de formado. Apesar de eu ter ficado dentro das vagas, eu tinha expectativa de que eu ia sair do estágio para
tomar posse no meu primeiro cargo, mas isso não aconteceu porque houve um problema na época de limite de gastos com o pessoal, então o Tribunal de Contas não autorizou as nomeações e apenas vieram após de 2007, que foi quando eu me formei, e eu já tinha passado em outros concursos. Enfim, eu acabei não tomando posse nesse cargo aqui, mas eu fui aprovado nele dentro das vagas. Aqui eu já começo a achar a documentação sobre os concursos, né? Fiz também no Ministério Público da União, de técnico, e essa classificação aqui também é aproximada, eu acho que foi em 16º que eu fiquei. Era um concurso nacional, mas você escolhia a lotação por estado. E aí eu escolhi o Rio Grande do Norte e fiquei em 16º, eu tinha certeza que seria chamado nesse concurso aqui, mas a lista não rodou e, portanto, nunca fui chamado nesse concurso aqui. Na verdade, esse concurso aqui do MPU, eu acho que eu fiz antes desse do Ministério Público da Paraíba. Mas, enfim. Então, continuei sem tomar posse em cargo público aqui, até terminar minha faculdade, em 2007, né? Terminei a faculdade desempregado, portanto, né? Tirei o OAB no início de 2008. Uma semana depois, eu fiz o concurso do TRF5 para técnico e para analista, e eu consegui passar nos dois. Realmente, e quando eu me formei em novembro de 2007, colegial, até essa prova aqui, que foi, eu acho que em março ou abril, eu foquei totalmente em concurso público e nesse concurso especificamente, eu sabia que era uma boa oportunidade porque a Justiça Federal estava em expansão com a instalação de novas varas, inclusive no meu estado, e eu sabia que era uma boa chance, né? Então, eu me dediquei muito aqui nesse período e consegui passar para analista. Fiquei em 9º lugar, tomei posse em junho de 2010, então ainda fiquei por mais de 2 anos esperando essa nomeação aqui, certo? Em 9º lugar, mas era cadastro de reserva aqui essa classificação, não fiquei dentro das vagas, eu nem lembro se havia vaga prevista no edital. Para técnico, eu fiquei numa classificação pior, em 73, eu teria sido chamado, mas a verdade é que eu não concluí esse concurso aqui, porque como eu fiquei em 9º lugar para analista, eu já sabia que seria nomeado antes da nomeação como técnico, então tinha ainda uma prova a mais que tinha que fazer depois, uma prova de datilografia, para ser de fato aprovado no concurso. Então, apesar de eu ter essa prova de datilografia, eu com certeza passaria nela, né, porque inclusive eu já digitava bem na época e tudo, mas eu não fiz porque eu achei que era desnecessário. Então, pela classificação, com certeza eu seria nomeado, então eu estou contando aqui como uma aprovação, tá certo? Então, eu passei para técnico em 73 e para analista em 9º e, de fato, eu tomei posse nesse cargo aqui em junho de 2010, certo? E depois desse concurso aqui, e aí eu vou até voltar aqui um pouquinho no tempo, quando eu fui estagiário da Justiça Federal em 2006, 2007, foi quando eu decidi que queria ser juiz federal. Então, em contato com a estrutura da Justiça Federal e com a matéria de trabalho no dia a dia, eu vi que era algo que era um ambiente em que eu queria estar, que eu me sentia bem, né? Então, eu tracei como meta para mim, né, fazer os concursos que a gente chamava da escadinha de concurso, né, que era fazer para técnico ou analista, né, concurso de servidor, para depois fazer um concurso de carreiras de procuradoria, geralmente era a AGU na época que a pessoa mirava, para depois fazer para juiz federal ou procurador da República, né? Essa era uma escadinha que era natural. Hoje eu acho que isso está mais em desuso, vocês podem até me dizer se não é o caso, porque eu acho que as carreiras hoje, né, da AGU na Justiça Federal estão mais semelhantes em termos de remuneração, né? Então, eu acho que tem menos gente que migra hoje da AGU para se tornar juiz federal ou procurador da República. Posso estar enganado, mas é uma impressão que eu tenho. Mas na época, então, eu tracei essa meta de fazer para técnico, analista, depois de aprovado, eu passaria a fazer para procuradorias, para daí passar a fazer para juiz federal, que era a minha principal meta. Então, quando eu logrei êxito aqui como analista,
eu decidi não fazer mais nenhum concurso de técnico, ainda que eu soubesse que levasse um tempo para tomar posse. Então, eu decidi, não, eu já estou aqui aprovado, esse aqui está garantido, eu sei que eu vou ser nomeado, mas então é melhor eu não, vamos dizer assim, perder mais tempo fazendo concursos do mesmo nível para, sei lá, ganhar 6 meses ou um ano. Eu achei melhor já investir no projeto de mais longo prazo. Então eu decidi passar a fazer provas de procuradorias e aí eu decidi fazer de qualquer tipo de procuradoria, concurso de advogados, etc., porque o programa do edital, né, já é mais semelhante ao de juiz, né, já ia ampliando ali a quantidade de disciplinas que caem e aí ia formando uma base de estudo para eu ir para o cargo que eu mais almejava, né? Então, aqui, a partir daqui, né, que foi em março de 2008, eu já virei essa chave para fazer procuradorias e aí eu fiz um concurso para advogado da Companhia de Águas do Rio Grande do Norte. Eu passei nesse concurso, aqui tem até uma certa curiosidade, porque eu achava que não passaria nesse concurso. Eu não estudei pelo edital, sendo bem sincero, eu estava pensando em outros concursos, já na AGU, na verdade, estava mirando em advogado da União, que aconteceu no ano seguinte, e estava ali começando a estudar para procuradorias. Eu lembro que o local de prova era muito perto da casa dos meus pais. Eu simplesmente acordei no dia domingo, fui lá fazer a prova, não fiz nenhum estudo específico e fiz a prova e voltei para casa achando que tinha tido um resultado ruim, na verdade. E passaram-se cerca de 30 dias do resultado, eu conferi o gabarito, né, antes disso, e eu achei que tinha errado muito, porque eu estava acostumado com as provas de servidores, né, que a pessoa tinha que fechar a prova. Então, sei lá, eu tinha feito uns 75% da prova, achei que não vou passar nesse concurso. Então saiu o resultado definitivo do concurso, passaram-se uns 30 dias para eu, de fato, conferir o meu resultado. E aí, quando eu vi, eu fiquei em nono lugar. E era um concurso, na época, para 3 vagas só. E todas as vagas eram em Natal. E eu morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então eu pensei, não, também assim, eu nem tinha tanto interesse em morar em Natal, já estava aprovado para analista e tinha uma boa chance de ser nomeado na minha própria cidade. Não, tá. Acontece que em novembro de 2009 me chamam para esse concurso. Foi meu primeiro emprego, portanto, é um emprego público e, e eu descobri que a KR abriu um escritório em Mossoró e eu fui contratado para ser advogado na minha cidade, né? Então, foi uma excelente experiência, eu passei 7 meses lá, tive a oportunidade de fato, advogar, assim, com um certo volume, né? Foi uma experiência, foi a minha principal experiência na advocacia, né? Eu advoguei em algumas causas mais de familiares, pessoas próximas antes disso, mas nesse período aqui, eu, de fato, sobrevivi da advocacia, no caso como empregado, e também era permitido atuar um pouco por fora, que eu continuei fazendo isso, né? Mas na Caerne eu continuei estudando para concursos, mas eu vou voltar mais um pouquinho aqui no tempo, porque eu já estaria pulando aqui para o final de 2009, né? Porque vamos aqui na ordem dos concursos, né? Então eu fiz esse concurso da Caerne. Logo após esse concurso do TRF5, por questão de 2, 3 meses depois dessa prova, e depois teve um concurso da PB Gás, também é uma empresa estatal, só que paraibana, e eu passei nesse concurso também. Fiquei em 7º lugar, fui chamado mais para frente, eu acho que eu já estava na CAERN, eu já era analista na Justiça Federal, decidi não tomar posse. Esse mesmo ano eu fiz um concurso para assessor da Procuradoria Geral do município de Natal e não passei. Eu fiz uma primeira fase, tinha que fazer a segunda, e eu acho que meu resultado na primeira fase não foi bom, eu não voltei para fazer a segunda fase. Não era muito a minha meta também, eu queria ter a oportunidade de fazer a prova e fiz, né? Então, ficou a experiência de ter feito essa prova aqui. Então, virou aí para o ano 2009, e aí eu fiz primeiramente um concurso da Procuradoria Geral de Alagoas e não passei, certo? Era um concurso foi a minha primeira prova da CESP. Eu estou na dúvida, na verdade, se esse da
Procuradoria de Natal era CESP também, mas enfim, era um concurso CESP de procuradorias, então já tinha muita semelhança com os concursos da AGU. Então foi uma boa experiência para mim. Não foi uma prova horrível, mas eu não consegui passar para a segunda fase e ter a segunda fase corrigida, né? Então, mas já foi uma evolução, né? E aí, na sequência, eu fiz esses dois concursos aqui, Advogado da União e Procuradoria Geral do Pernambuco. Foram concursos, foram um pouco próximos os dois. A Advogado da União foi primeiro, depois veio esse. A Advogado da União, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase e fui para a prova oral. E a banca me reprovou na prova oral. Foi a primeira prova oral da história da AGU. A AGU nunca tinha feito uma prova oral para qualquer carreira. Essa foi a primeira prova oral. Eu tenho algumas críticas em relação à minha prova. Eu acho que foi injusto. É até assunto para todo um outro vídeo eu contar essa história aqui. Mas o fato é que fui reprovado pela banca, mas eu ajuizei uma ação e eu acho que um dos poucos casos de sucesso de revisão de prova oral em demanda judicial. Porque, de fato, havia uma teratologia na correção de uma das bancas. Eu passei por 3 bancas lá, em uma delas eu tive a nota máxima, em outra eu tive uma nota mediana e outra banca me deu uma nota praticamente um 0. E essa terceira banca que eu fui discutir, e quando eu pedi a gravação, na verdade a gravação eles não apresentaram, disseram que perderam, e com isso houve uma inversão do ônus da prova. Enfim, o processo acabou sendo julgado procedente e assim foi até a última instância. E acontece que, então eu posso hoje dizer que passei no concurso de advogado da União, mas não tomei posse porque o trânsito em julgado desse processo judicial apenas aconteceu quando eu já era juiz federal. Então eu decidi não tomar posse. Eu acho que eu nem peticionei mais no cumprimento de sentença. Não sei se o advogado foi executar os honorários, mas o fato que eu não pedi o cumprimento da obrigação de fazer minha nomeação, certo? Mas logrei êxito nesse concurso aqui. No final das contas, era um concurso que eu queria muito, até porque nessa época aqui eu ainda não trabalhava, porque essa aprovação aqui aconteceu antes da contratação como advogado da Caerne, que foi meu primeiro emprego, né? Depois de formado. Então, nessa época aqui, eu já estava naquela fase de que estou formado, mas estou desempregado, já me incomodava muito, e então eu estava bem estressado aqui e querendo muito começar a trabalhar, né? Então, realmente, essa reprovação nessa prova oral aqui doeu bastante, inclusive porque eu me achei injustiçado, eu achei que eu não merecia a reprovação. Talvez todo mundo que é reprovado pense isso, né? Mas eu achava que tinha feito uma prova boa o suficiente para passar, inclusive porque eu tinha amigos fazendo prova no mesmo turno e pelas respostas que eles deram e que eu dei, eles conseguiram passar. Em tese era para eu ter passado também, mas enfim, águas passadas. Essa reprovação aqui, posso dizer que realmente eu senti bastante, né? E depois veio o concurso de procurador do estado do Pernambuco, também, eu acho que também era CESP. Eu fiquei ali por volta de 100, 103, é uma classificação aqui aproximada. Eu acho não, eu nunca fui chamado nesse concurso, mas eu lembro que quando eu já era juiz federal, um colega de concurso aí, algum outro candidato, chegou a me pedir um termo de desistência, porque ele estava na esperança de ser nomeado e dependia da minha desistência e de outras pessoas, mas eu acho que essa pessoa ainda assim não foi nomeada. Então, estou contando aqui com uma reprovação, apesar de que foi uma boa prova, né, que eu fiz, mas não boa o suficiente. Era um concurso extremamente disputado esse aqui. Depois, em 2010, aí veio, na mesma semana que eu tomo posse como analista, eu chego na prova oral de procurador federal. Então, alguns meses depois dessa reprovação aqui de advogado da União, sai o edital de procurador federal. Eu já estava com uma boa base, né? Já conhecia o caminho e dessa vez eu fui aprovado direto, né? Então, todas as fases, sem nenhuma intercorrência,
fiquei dentro das vagas, fui nomeado e pedi final de fila. Decidi não tomar posse, foi uma das coisas mais arriscadas que eu já fiz na minha vida, porque, enfim, eu já era analista na Justiça Federal. Na época, eu achava que, continuando como analista, pelas circunstâncias que eu estava, de ainda ter a estrutura da minha família, eu morava na casa dos meus pais ainda, tinha uma estrutura muito favorável para estudar, porque eu só precisava me preocupar com ir para o trabalho, cumprir minha jornada de trabalho, chegar em casa e estudar, né? Então, não tinha nenhuma outra preocupação, era um ambiente muito favorável para estudar. O meu trabalho, como eu já era assessor na Justiça Federal, me ajudava a me preparar para a segunda fase, especialmente, tá, dos concursos de juiz, além da matéria que eu atuava no dia a dia, era uma matéria muito ampla, porque eu atuava numa vara comum, então também me ajudava a dar mais experiência para estudar para o concurso de juiz federal. Então eu achei que onde eu estava na melhor posição para fazer o concurso. Então, por sinal, quando me chamaram nesse concurso aqui, eu já estava fazendo um concurso de juiz federal no TRF5 e reprovei na prova dissertativa nesse concurso aqui. Foi o primeiro concurso de juiz federal que eu fiz, foi em 2010. Acontece então que eu já passei na primeira fase no primeiro concurso que eu fiz. Então eu já tinha um histórico, né, da AGU em 2 concursos, nesse outro concurso aqui, que eu passei na primeira fase, no primeiro concurso que eu fiz. Então eu achei assim, não, eu acho que eu levo um jeito aqui para fazer concursos dessas carreiras federais e talvez eu não consiga passar para juiz federal no final das contas, eu não tinha essa certeza, né? Provavelmente ninguém tem, né? Mas eu tinha meio que uma confiança de que eu poderia passar em alguma outra carreira dessas, de procuradorias, ou mesmo se eu ficasse como analista, para mim estaria muito bem, porque eu adorava meu trabalho como analista. Então, isso tudo aí, tem outras questões mais pessoais que entraram na conta. Então, eu pedi final de fila quando fui nomeado aqui, e eu fiz essa prova oral, como eu disse, na mesma semana que eu tomei posse como analista. Fui nomeado, eu acho, no final de 2010, veio a nomeação, eu tomei posse no meio de 2010 como analista. E então, a partir daqui, foi apenas fazer concurso de juiz federal, né? Começou essa jornada de fazer concursos para juiz federal, e eu tinha uma ideia na minha cabeça, assim, que era que eu ia tentar por até 5 anos. Então, a partir daqui, né? A partir de 2010, eu ia tentar por 5 anos passar para juiz, qualquer outra coisa, né? Minha carreira de concursos teria uma duração de 5 anos a partir daqui. E eu tinha também a ideia de que, após a aprovação de procurador federal, eu somente faria para juiz federal, porque, vamos dizer, a carreira da AGU eu já tinha passado, e eu pedi final de fila, eu sabia que seria chamado de novo no final da fila, como de fato fui. E então foi uma situação semelhante com aquela que eu já aprovado para analista, decidi não fazer mais concursos de servidor, né? Então eu disse, não, eu vou tentar apenas concursos para juiz federal por 3 anos e concursos de modo geral por 5. E depois disso eu encerro, né? Foi essa a meta que eu estabeleci para mim, e de fato funcionou, né? Graças a Deus, deu certo. Então, em 2010 eu caí na dissertativa. Essa prova aqui, quando eu fui fazer a prova e eu conheci vários amigos que eu fiz a partir daí, né, fazendo provas de concurso, eu vi que eu estava totalmente despreparado para fazer provas de segunda fase para juiz, porque a preparação é muito diferente dos concursos de procuradorias. Não vou nem dizer que é questão de ser mais difícil ou mais fácil, mas é apenas mais diferente, porque como a segunda fase, geralmente as questões são feitas pela própria banca, que são juízes, desembargadores e um representante da OAB, né, geralmente. Então, é preciso se dedicar mais ao estudo da banca. Depois eu posso fazer um vídeo para falar sobre isso, né, sobre método de estudo para a segunda fase, mas eu vi que eu estava estudando totalmente errado para a segunda fase aqui. Poderia ter passado eventualmente, a minha dissertativa nem foi tão ruim, mas eu acho que eu dificilmente passaria nas sentenças.
Enfim, ficou aqui o aprendizado, eu vi que não estava no nível para passar. Poderia passar, porque eu passei na primeira fase, né? Então, que é o nível mínimo para passar no concurso, mas precisaria de bastante sorte para passar. E aí, na sequência, como eu caí na dissertativa aqui, como eu disse, eu percebi que eu estava muito verde para a segunda fase, eu decidi focar mais em provas de segunda fase, em simulados de segunda fase, e, portanto, eu me afastei um pouco de estudo de letra de lei, e aí veio a minha reprovação na prova objetiva no TRF1, no ano 2011, e eu acho que eu fiquei por uma questão de passar para a segunda fase, e veio aqui o aprendizado, porque essa prova aqui foi uma prova que caiu muito letra de lei, e aí eu vi que não dava para realmente fazer isso, de focar demais na segunda fase, me afastei. Enfim, mais um tema para eu abordar depois em outro vídeo, né? Mas a questão que, então, quando depois desse concurso, já tinha o edital do TRF2, do TRF3, e aí eu decidi voltar a focar nesse estudo aí da decoreba e tal, e consegui uma boa aprovação na primeira fase. Aqui eu acho que eu fiquei em 18º no TRF2. TRF2, nessa época, pelo menos, né? A dissertativa e as sentenças eram juntas. Você fazia sentença com questões, não tinha exatamente uma prova dissertativa. Então eu vou até, não sei se eu apago aqui, mas enfim, eu passei na sentença cível, que na época era uma prova muito difícil, eu tive muita dificuldade, pouca gente passou para a sentença penal. A sentença penal eu achei que eu tinha ido melhor do que a cível, mas não fui bem o suficiente, então não passei nesse concurso aqui. Mas também eu achava que já estava melhor de preparação do que estava aqui para o TRF5 em 2010, tanto que passei aqui nessa sentença, mas, enfim, eu sentia que poderia melhorar mais para estar num nível mais competitivo. Aceitei bem essa reprovação aqui, não foi algo que eu tenha sofrido com isso aqui. E na mesma época, eu estava fazendo em paralelo do TRF3, então passei na objetiva, passei na dissertativa. Quando chegou o momento de corrigir as sentenças, houve uma anulação de sentenças. Eu acho que eu tinha feito boas sentenças, mas, como eu disse, elas nunca foram corrigidas porque o concurso passou por uma mudança de banca, e aí eles anularam as sentenças, e aí eu fui fazer de novo e está errado aqui, porque eu não passei na sentença cível desse concurso aqui. Eu reprovei na sentença cível também. Então, no TRF3 eu caí aqui na sentença cível. Quando eu fiz de novo, eu fiz uma péssima sentença. Esse daqui eu não tinha a menor chance de passar. Sobretudo eu fiz más escolhas. Não era questão de, eu acho, talvez tanto do direito, de saber o direito, qual é o direito aplicável, mas as escolhas que você faz na prova, quando você tem uma limitação de tempo. Mas, enfim, mais uma história para contar em outro dia. Fato que não passei nessa prova aqui. E também, como eu disse, era mais ou menos a mesma época aqui desse TRF2, eu sentia que eu poderia evoluir mais, me sentir mais competitivo para ter uma condição de passar. Chegou 2013, aí, como eu disse, eu tinha projetado 3 anos para passar para juiz federal, fazendo só prova de juiz federal. Então, em 2013, chegou esse momento, né? Eu tive mais 3 concursos de juiz para juiz aqui, e nessa época aqui, já comecei a me inscrever nos concursos de outras carreiras. Então, eu me inscrevi no concurso de juiz do Estado do Rio Grande do Norte, que desde que eu tinha entrado na faculdade, que não acontecia esse concurso no meu estado. Então, eu me inscrevi, e também o de Procurador da República, também decidi me inscrever nesse concurso. No entanto, como a gente vai ver, eu não precisei fazer essas provas, porque eu, aqui no início do ano de 2013, eu fiz o TRF4, né, lá no Sul, com provas em Florianópolis, eu fiz a opção, e passei na objetiva, passei na dissertativa e caí na sentença cível mais uma vez, né? Semelhante ao TRF3, a minha sentença cível, talvez eu tenha feito más escolhas, e eu acho que também não me preparei adequadamente para esse concurso, porque o TRF4 tem um estilo de prova bem diferente dos outros. Eu não sei se ainda é assim, mas
eu meio que me preparei da mesma forma que eu vinha fazendo para os outros e não, eu acho que não era muito o caso, não olhei provas anteriores, enfim, eu acho que eu não tinha exatamente como maior objetivo passar lá por causa da distância para o meu estado, né, de origem. Claro que sempre você pode se remover depois, mas, enfim, eu reprovei aqui, vi que lá era um estado, um tribunal, inclusive, muito bom de se trabalhar, pela estrutura que eu observei lá, fazendo prova mesmo, mas, enfim, o fato que não passei na prova. E na sequência vieram TRF2 e TRF5 de novo. Então, aqui nesse do TRF4, eu fechei o primeiro ciclo, né? Eu consegui reprovar em todos os 5 tribunais. E na sequência, começando de novo o ciclo, fiz na mesma. Era quase concomitante esses dois concursos aqui. Aliás, eles eram concomitantes, só com fases diferentes, né? Então, eu passei no TRF2 em 2013. Então, fiz a prova oral em agosto de 2013 e logrei êxito. Enfim, aqui deu tudo certo e tomei posse, portanto, em setembro de 2013. E, no entanto, não passei no concurso do TRF5. Quando eu tomei posse, eu já não fiz mais nenhuma prova, né? Eu já tinha feito as sentenças do TRF5, então eu passei na objetiva, na dissertativa, e caí na sentença cível, não tive sentença penal corrigida no TRF5. Então, nos meus dois concursos do TRF5, na verdade, no primeiro eu caí na dissertativa, né? No segundo, eu passei na dissertativa e caí na sentença. Mas o fato é que quando eu tomei posse aqui, eu já tinha feito essas provas, então não voltei a fazer provas após a posse em setembro de 2013. Algumas pessoas, depois de que passam no concurso, quando passam em outro tribunal, mesmo tendo a possibilidade de remoção, ainda continuam fazendo prova para tentar voltar para o seu estado de origem mais rapidamente, mas eu decidi que, eu já tinha decidido isso, na verdade, que onde quer que eu passasse para juiz federal, eu não faria mais provas, a menos que tivesse outro já em estágio avançado, né, eu concluiria, mas, enfim, eu já tinha decidido isso, que não voltaria a fazer concursos depois de aprovado, né? Afinal, só precisa passar uma vez, né? Então, tomei posse do TRF2, trabalhei por lá cerca de 2 anos e consegui a remoção para o TRF5 em 2015 e estou por aqui desde então. Então é isso, pessoal. Vocês veem aqui que foram, então, 10 anos, né, de concursos, contando aqui desde o meu primeiro concurso, que foi nos primeiros períodos da faculdade. Uma jornada que foi exitosa, com certeza, muitas renúncias no período. E gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se desejam saber mais informações, né, sobre essa jornada, sobre preparação para a primeira fase, para a segunda fase, quais as dificuldades que eu tive, né? Coloquem aí as perguntas que vocês gostariam que eu venha responder em outros vídeos sobre o assunto, né? Como eu disse, aqui o canal é mais de cunho informativo, mas como eu sei que aqui algumas pessoas também usam como material para estudar para concurso, eu acho que é importante também trazer um pouquinho dessa minha experiência com provas, porque como vocês viram, eu fiz vários, né? Tive uma certa estratégia, né, para fazer as provas e, enfim, a gente pode ir conversando aqui, de certa forma, sobre isso. E se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal e clique no botão de curtir. É sempre muito importante para ajudar a difundir o conteúdo, certo? Muito obrigado e até a próxima.